Bom dia, eu sou o Art Marx e como você já deve ter visto no título deste vídeo, iremos analisar a tendência do Bitcoin entre dias 2 de março de 2026 a 8 de março de 2026. Então, existe uma janela de tempo para a gente analisar o resultado desse vídeo e analisando e vendo como foi o decorrer das coisas. E para a análise a gente vai usar o quê? O tarô. Este tarô aqui vai digitar o viés da tendência. Então, assim como muitas pessoas utilizam análise técnica para ver a tendência, a gente vai utilizar o tarô para ver a tendência. E o meu indicador pessoal, que é o CAR, para a gente identificar os níveis de preço que o Bitcoin irá atingir. Então, bora lá para a primeira pergunta. Tarô, qual será a natureza predominante do Bitcoin entre os dias 2 de março de 2026 a 8 de março de 2026? Rei de ouros. Rei de ouros? O Cavaleiro de Ouros, na verdade. Olha, o Cavaleiro de Ouros, para ativos financeiros para mim, olha, isso aqui tá indicando que é uma alta. Só que tem um detalhe. Se vocês verem, beleza, ele tá segurando aqui dinheiro, né, que é o famoso pentáculo, o ouro, e ele tá em cima de cavalo, ou seja, indicando o movimento. Isso aqui, o que a gente vê? Ah, se a gente tá falando de dinheiro, movimento. Então, vocês não tá a ideia, o dinheiro se movimentando para uma coisa boa. Só que o detalhe desta carta é que de todos os cavaleiros, ele é o mais lento. Então, o que a gente deve esperar essa semana? Olha, beleza, a gente deve esperar uma tendência de alta no Bitcoin, mas sabe qual é a tendência de alta? Baixa volatilidade. Então, assim, vai ser positivo, porém, assim, maior do que zero. Basicamente isso, porque ele não vai subir muito. E tá, agora que a gente já sabe a tendência, que a gente já sabe que é para cima, porém pouca, sem muita assim, sem muito movimento, tá, esse cavaleiro de ouros terá força suficiente para levar o preço do Bitcoin para os níveis da zona de tendência do indicador CAR? Olha, é engraçado, porque esse aqui saiu aqui, ou seja, vai ser um equilíbrio entre dar e receber. Se a gente tá falando de equilíbrio entre dar e receber, ou seja, eu dou uma alta e recebo uma baixa. Então, para mim, ironicamente, embora aqui fale do equilíbrio entre dar e receber, que esse cara aqui ele tá dando dinheiro aos pobres, essa aqui é uma carta que fala muito mais sobre equilíbrio. Tanto é que, se vocês forem ver aqui, ó, ele não tá segurando qualquer coisa, tá segurando o quê? Uma balança. E o que, que a balança representa? Equilíbrio. Então, a gente não precisa de equilíbrio se a gente está esperando uma alta forte. A gente precisa de muita volatilidade, de caos, caso seja baixa, ou simplesmente de euforia, de alegria, de uma emoção muito forte de ganância, e não de equilíbrio. Equilíbrio, junto com o Cavaleiro de Ouros, o que ele me indica é que essa semana a gente vai ter um movimento de alta, ótimo, maravilhoso. Porém, vai ser um movimento contido. Vai ser um movimento de baixa volatilidade. Igual como a gente está tendo nas últimas semanas. Então, agora eu vou mostrar o indicador do CAR para a gente ver mais ou menos o que a gente deve esperar essa semana do Bitcoin. O que eu acabei de dizer? Olha, vai ser um movimento positivo, ou seja, vai ser um movimento em que o preço de fechamento do candle, ou seja, a última negociação, vai estar em um preço maior do que a primeira negociação dessa semana. Ou seja, nesse valor que vocês estão vendo aqui, 65.800. O que isso quer dizer? Aproximadamente, porque se a gente for falar exato, 65.776. Então, se no domingo a última negociação for os 66 mil, foi positivo e foi justamente essa situação de, olha, teve um movimento positivo, só que foi assim, fraco, lento, que andou bem devagar. Porque se a gente olhar na semana para o Bitcoin subir 1%, 2%, 3%,
é baixo, é quase nada. A gente pode até falar que foi só ruído, de tamanha baixa volatilidade. Agora, vamos falar de preço. O que eu chamo da zona de ruído, que é justamente aonde está meu mouse aqui, que basicamente a zona de ruído, ou seja, cara, teve movimento? Teve. Mas olha só, daqui para cá, velho, se a gente for olhar a semana passada, e falando de movimento de uma semana inteira e ficar nessa faixa aqui, simplesmente nessa variação bem pequenininha aqui, cara, a volatilidade foi minúscula. Ok, então, o que a gente tem que esperar? Já que eu disse de baixa volatilidade, é justamente aqui, ó. A gente tem que esperar vir para cá, mais ou menos. Aqui já será um movimento bom. 68.550. Já vai fechar a semana no positivo. Baixa volatilidade. Só que ainda assim seria ruído. Acima disso, já fica divertido. A gente vai falar, olha, teve um movimento positivo, só que foi baixo. O que se encaixa também. E esse valor que seria mais positivo, que seria os 74.110, cara, este valor seria maravilhoso. Se a gente for olhar aqui pelo indicador, que tá bem aqui, ó, o que ele tá dizendo aqui? Cara, 74.000. Ou seja, o que a gente tem que esperar é que o preço do Bitcoin vai até no máximo esse valor. Tá bem aqui, ó. 64.000. Qual é a faixa de variação que eu tô esperando para essa semana? Olha, bateu os 74.000 no máximo, e pelo menos o que eu espero é que fique acima dos 68.600, 68.500, que é justamente este valor aqui, ó. Esse aqui seria o valor positivo. Esse aqui seria se estivesse vendo uma baixa volatilidade para o lado negativo. Aqui é para o lado positivo. Tanto é que é positivo, negativo, negativo, positivo. Verdinho positivo, aqui negativo. Então o que a gente está falando aqui, entre 68.500 a 74.000. Essa é a faixa que eu espero. Então bora ver. Olha, então, como não basta só falar, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: o que a gente espera aqui a partir de agora, 12,50%. 12,5%. Até 12,5%, porque pode ser que suba para cá 4%. E tá vendo aquilo que eu falei do baixo, alta volatilidade? Porque para o Bitcoin, 12% ao longo de uma semana não é muita coisa. Porque isso aqui seria um pouquinho acima da volatilidade da semana passada. Mas, e o que eu falo é que essa aqui é a zona de ruído, porque olha só, o tempo que o Bitcoin ficou dentro dessa zona de ruído. Essas linhas, elas só são atualizadas uma vez por semana. Então, você está falando que a linha só está sendo atualizada uma vez por semana. Uma vez por semana. E o Bitcoin passa a semana inteira dentro dessa faixa, que basicamente é 50% a média de variação das últimas 4 semanas. Metade, tá? Então a gente pode falar que a volatilidade foi baixíssima. E ele passa a maior parte do tempo aqui. Porque a gente tá. Essas últimas 3 semanas que a gente tá vendo aqui, baixíssima volatilidade. Tanto é que, beleza, a linha de alta até que tá caindo, mas a de baixo tá retinha. E até mesmo a de ruído tá quase reta. Como não basta apenas falar, mas também a gente provar o ponto. Beleza, olha, eu coloquei isso em dólares porque 100%. Então, aqui a gente vai acompanhar com precisão, simplesmente assim, olha, se foi 5% desde quando comecei esse canal de lucro, então vai estar 105. Basicamente, a minha variação percentual vai ser o que eu tenho em dólar.
Sempre assim, cálculo simplesmente muito fácil. Então, bora lá. Tá aqui, transação aprovada, concluída. Justamente, tá bem aqui, ó. Se vocês forem ver, ó, dia 1º de março. Aqui ele não tá mostrando com o valor correto, né? Só que se a gente for olhar justamente em tokens, aqui, ó, aproximadamente $100, porque eu comprei com SDC, mas tá aqui essa quantidade aqui de Bitcoin. É pouca coisa? É, porque $100. Mas serve justamente para a gente provar o ponto e a gente ver a variação ao longo do tempo. Como eu falei, como eu tô fazendo essa compra com $100, então se semana que vem esses $100 virarem, por exemplo, $90, foi 10% de prejuízo. Se virar $110, 10% de lucro. Então bora ver, eu vejo vocês semana que vem e claro, a gente vai justamente acompanhar esse gráfico aqui, como vocês estão vendo, e vou postar também no TradingView justamente para a gente ter um traqueamento, um rastreio semanal do qual foi o resultado e, claro, a prova de simplesmente: "Ah, não, mas eu manipulei, mexi aqui", não. O TradingView não permite. Eu vou criar análise, vou postar na descrição desse vídeo e se vocês virem esse vídeo em uma outra época que não seja entre 2 de março de 2026 a 8 de março de 2026, assim, obviamente no futuro, né, após 8 de março, vocês podem simplesmente clicar ali na descrição, justamente ali, no link da descrição, e ver o resultado. E ver se eu acertei, ver se eu errei. E aí, obviamente, eu também vou anotar. Isso aqui vai ser um cálculo também pessoal meu, para a gente ver justamente a taxa de acerto, sem discussão nenhuma ali. Simplesmente o fato, os dados ali puros e verdadeiros. Olha, aqui, ó, esse candle aqui, ele abriu no 65.800. Aproximadamente 66.000. Olha, o Bitcoin estará acima de um valor X em março 8, ou seja, em 8 de março. A gente não viu que ia ficar acima de 66.000? O Bitcoin estará acima de 66.000 em 8 de março? De acordo com o que eu vi no tarot, sim, estará acima. Pode ser que fique em 65.800. Pode ser que aconteça isso, não sei. Mas eu fui lá na Polymarket e coloquei isso aqui, ó. Sim, acima de 66.000 lá em 8 de março. Só que eu não executei essa ordem, tanto é que vocês podem ver bem aqui, a ordem está em aberto. Por que a ordem está em aberto? Porque eu vou abrir agora desse preço? Não. Vou colocar bem aqui, ó, como vocês estão vendo. Opa! Como vocês podem ver aqui, a 50 cents, que foi justamente o preço que eu comprei. Agora o preço tá 61, mas eu vim aqui, alterei esse valor aqui para 50. Eu coloquei 10, porque isso aí vai ser o seguinte, isso aqui é o total que eu tô arriscando perder, no caso $5. E se eu acertar, eu ganho $10. Se, se essa semana ficar 6.000 em $1, eu vou ganhar basicamente nessa conta aqui, como vocês podem ver também seguindo a mesma lógica dos $100, nessa conta aqui, vou ganhar 10%, vou ganhar 10%, mas se eu perder, eu perco 5%. Ou bora usar o tarot também para usar Coin Market, mas não como um site de aposta. Não sei se vai partir essa ordem, mas para mim, não vou comprar a 60 cents. Eu quero pelo menos ter um risco de retorno de 2 para 1. Porque se minha taxa de acerto for 50% para cima, eu já estou no lucro. Por isso que eu já não coloquei para comprar agora. Então, agora sim, esse vídeo chegou ao fim. E até o próximo vídeo. Eu espero
e semana que vem eu esteja muito bom. E o vídeo da próxima semana, obviamente, eu vou abrir essa análise que eu mesmo coloquei no TradeView, vou fazer uma breve ali referência só pra gente ver o que que a gente viu, ajustar nossas expectativas, ver o que que eu errei, e aí ir aprimorando, e fazendo um estudo justamente do resultado. Igual a isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.